minha linda? Tudo bem, Cláudia? Mua. Bom, a Beth arrasa na pintura, é cada coisa mais linda. E hoje, em clima de Natal, sinos e rosas, as rosas num pano vermelho. Então, a dica principal de hoje é exatamente essa, porque as pessoas acham que pintar no pano vermelho é muito mais difícil do que pintar no pano branco, e não é. Então, hoje eu quis dar um trabalho aqui técnico para explicar que aquilo que você fizer no tecido claro, você também, com algumas dicas, vai conseguir fazer no pano vermelho, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz, eu preparei esse termorrisco. Olha, gente, eu vou falar bem claro, esse termorrisco aqui não faz parte do kit, ele é um desenho que eu fiz especial para esta aula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar no site do seu programa. No Vida com Arte, na página do Vida no Facebook. Então, Obrigada, esse daqui Beth. não faz parte do kit, então vai ser para todo mundo. Eu vou vai deixar com o pessoal da produção, tá? Ótimo. Que eu fiz só para esse programa. Então, eu fiz o termorrisco especial, peguei aqui o desenho. Isso você faz com qualquer termorrisco que são vendidos na vitrine. Coloquei sobre o tecido vermelho e passei o ferro na temperatura algodão. Aqui é um termorrisco que vai ficar para vocês na página do Vida, aí vocês vão fazer a transferência com carbono. Isso, elas vão copiar do seu programa e vão fazer com carbono, tá? Então, quando você passa o termorrisco com ferro, você está transferindo. A única desvantagem que eu digo no pano vermelho, o que acontece? O pano vermelho, ele é escuro, então para você ter o desenho bem forte, então você vai ter que deixar o ferro um pouquinho mais tempo. Então ele não vai durar tantas vezes quanto ele dura no branco. No branco você usa muitas vezes. Vai depender da cor que você quer. Inclusive esse aqui, ó, ficou um pouquinho claro, tá vendo? Aí eu vim com a canetinha e cobri, só para ficar visível pro pessoal de casa. Perfeito. Porque eu consigo enxergar. Então, você pode usar o termorrisco em panos coloridos também, não só no pano claro. Excelente, tá? Beth. Então, essa que foi a dica principal de hoje. Então, eu vou deixar aqui, depois o pessoal vai ficar com o pessoal da produção. Aí, nós temos 2 momentos para pintar o tecido colorido. Se eu for fazer uma pintura clara no vermelho, se eu entrar aqui com a pintura clara direto no vermelho, o vermelho vai interferir. Então, isso aqui é básico. Então, no caso aqui, o sino, vocês podem até mostrar o pano pronto. O sino eu fiz ele bem clarinho. Fiz branco com tons de cinza. Então, o que eu fiz primeiro? Apliquei o branco e deixei secar. Na rosa, tá? A rosa é vermelha. Eu não preciso aplicar nada, porque é vermelho sobre vermelho. Então, a diferença tá aí. Então, quando é coisa clara, você vai aplicar o branco. Quando é vermelho sobre vermelho, você não aplica o branco. Ok. Tá? Então, eu vou começar, já adiantei aqui um pouquinho, eu vou mostrar como é que eu fiz a fita. Para fazer essa fita, olha, eu apliquei o branco, esperei secar, então ele deu uma manchadinha aqui, tá? Aí a pessoa vai falar, posso colocar outra camada de branco? Não, por quê? Porque vai saturar o tecido, vai ficar com uma camada grossa demais. Então, eu vou vir aqui sobre o branco e vou aplicar o ocre ouro, que é uma tinta comum. Por que o ocre ouro? Porque ele vai dar a base para o que eu vou usar depois, que é o dourado, tá? Então, a gente, quando vai fazer num tecido colorido, a gente vai ter que sempre pensar no que vem depois. Se eu colocasse o dourado aqui direto no branco, ele não ia ficar legal, ele ia manchar. Então eu já apliquei o branco, tô aplicando outra de ocre ouro, espera dar uma secadinha. No caso aqui, eu não vou esperar secar, por causa do nosso tempo. E já vou entrar com a tinta dourada, que faz parte do nosso kit. Então, essa tinta dourada, ela é uma tinta em relevo, mas ela também pode ser usada com pincel. Então, como é que eu faço? Eu vou colocar aqui no godê, vou espremer um pouquinho aqui, olha, tá? E vou aplicar com o mesmo pincel sobre o ocre ouro, tá? Aqui agora ele não vai dar o brilho intenso como tá no pano pronto, porque o ocre ouro tá molhado.
Mas é só esperar secar um pouquinho, quando você dá a segunda demão fica perfeito. Eu preciso fazer uma sombra, porque senão a pintura está chapada sem luz e sombra. Então, vou pegar um pouquinho do sépia ou marrom, vou colocar aqui um pouquinho no godê e vou fazer aqui, olha, a parte da sombra, tá? E é interessante porque você pode misturar a tinta fosca com a tinta metálica, que ela vai ter um brilho metálico. Ela não vai ficar totalmente metálica, mas ela vai ter um brilho metálico. Ela vai ficar meio acetinada, tá? Então, olha, lá no vídeo já tá dando para ver. Conforme ele vai secando, o ouro vai ficando mais intenso. Mas o segredo é não esquecer de colocar o ocre ouro por baixo, tá? Então, todo o laço eu fiz desse jeito, fiz todas as partes. Como a ideia hoje é ensinar várias coisas, eu não vou insistir no laço, tá? Eu vou passar para outros detalhes. Então, o que eu vou fazer agora é uma folha. A folha, ela é verde. Então, eu precisei colocar o branco embaixo, esperei secar. Agora, eu vou pintar, vou pegar aqui o verde pistache, vou aplicar sobre aquele branquinho que já está seco, tá? Vou colocar na folha toda. Você tá vendo? Olha, agora eu passei a pintar como se eu estivesse pintando no tecido branco. Exatamente, só né? com a base branca Exatamente. embaixo, a cor branca embaixo. O branco, ele vai neutralizar o vermelho, porque eu tô usando uma cor clara. Agora eu vou pegar o verde oliva, do mesmo jeito que eu faria no pano branco. Vou sombrear aqui a parte de baixo. Olha. E o segredo é não dar várias camadas, para que ele não fique saturado. Isso porque o pano de copa é colorido. Exatamente, tá? Então, coloquei a sombra. Agora, eu vou pegar o branquinho, vou trocar o pincel, que eu quero pegar o menorzinho. E vou colocar a luz do mesmo jeitinho que eu tivesse pintando no pano claro. Espera secar. Se precisar retocar, é a mesma coisa que eu faço no branco. Volta e faz novamente a segunda demão. Bom, agora eu vou mostrar como eu fiz o sino, tá? Então, olha, eu tinha aplicado o branco antes, esperei secar, porque o sino, eu fiz ele um tom meio prata, né? Então, eu vou até depois dar uma dica no fim. Aí, como é que eu fiz isso? Para fazer esse tom, eu usei branco, esperei secar. E aí, eu coloquei na faixa, eu coloquei uma outra demão de branco. No restante do sino, eu fiz uma mistura de branco com um pouquinho de preto e fiz um cinza, ó, tá? Quem tem já o cinza pronto, porque geralmente você sabe que nos nossos kits vão várias cores, né? Mas se tiver, ótimo. Se não tiver, você consegue fazer um cinza. E apliquei nele todo, tá? Então, olha, eu vou colocar um pouquinho mais aqui. Eu vou fazer só uma parte, porque no fim acaba sendo a mesma coisa. Misturo, não sei se está dando para o pessoal ver aqui. Excelente. E aí eu coloco. Só que aí, olha, agora vem a parte técnica. Se eu colocar só o cinza, olha como ele ficou. Chapado, tá faltando o quê? Luz e sombra. É aí que entra a diferença. Quando você faz a parte interna do sino, olha, nessa beiradinha aqui, ó, ele vai receber mais luz. Então, eu vou entrar com branco puro até encostar com cinza. Então, eu formei um degradê. Nessa parte aqui de dentro, ele é mais escuro. Então, eu venho aqui com preto puro e vou colocar aqui, ó, nessa parte. Olha como a parte interna dele já formou lá a parte... Eu não sei como é que eu vou dizer, né? Tem perspectiva. Exatamente. Olha só como a parte de dentro escureceu. Você enxerga o que está por cima para dar o formato do sino, para não ficar uma pintura chapada. Venho aqui também, coloco um pouquinho de sombra. Como o desenho tem 2 sinos, esse está fazendo sombra naquele. Então, vou pegar um pouquinho do preto e vou sombrear aqui, ó, esse ladinho, porque esse está fazendo sombra lá. Perfeito. Tá? Então, isso aqui seria a dica de como fazer o sino. Lógico, com o tempo você vai chegar em casa, vai fazer seu sino direitinho. Aí, nós vamos esperar secar. O pêndulo, eu também vou preencher do mesmo jeito, com branco, com cinza.
Aí vem o efeito de luz e sombra. Um pouquinho de preto aqui na parte de baixo, para ele ficar bem redondinho, tá? E branco na parte de cima. Olha o nosso pêndulo para ele ficar redondinho, ó. Vai ficar uma bolinha, tá? Aqui tem o cabinho dele. Você viu como ele levantou? Sim. Bom, aí eu vou dar uma dica final aqui desse sino. Vamos supor que você queira dar o efeito que eu dei de brilho ali. Você pode até fazer toda a sua pintura de Natal. Você pega a tinta incolor, mistura ela com glitter, não brocal. Eu já falei aqui que o brocal fica muito grosseiro pro Natal. Mistura e aplica em cima. Então vai dar aquele efeito que eu fiz ali no umas sino. partezinhas que ele tá com Tá brilhozinho, vendo com um gente. brilhozinho? Ah, ó, tem bastante brilho. Ficou lindo. E aplica E aplica aleatoriamente. por cima, É isso. depois que tá seco e tá pronto. Bom, antes de começar, eu gostaria que os meninos mostrassem que eu pedi a vela com rosas que tá aí na frente, tá? Vela com rosas. Que faz ok. parte do kit, esse desenho, que é aquele que você mostrou lá, tá? Então, aí eu fiz uma rosa branca, uma rosa vermelha. Então, o que que eu vou explicar? Quando você faz a rosa vermelha no pano branco, você tem que preencher de vermelho. Como o pano é vermelho, eu não vou preencher nada. Eu só vou entrar com sombra e luz, tá? Então, se eu fosse pintar no pano branco, eu ia pegar um vermelho e ia preencher toda a rosa com vermelho. No caso aqui não, o pano já é vermelho. Então, em todos os lugares que tem sombra, ó, aqui no meio, olha como ele mistura com vermelho, ele fica um preto, tá? Então, eu tô usando o pântano. O pântano, ele é um verde bem escuro. Olha, coloquei o pântano. Não vou pintar de vermelho aqui, porque o pano já é vermelho, e vou entrar com as luzes. Quando eu faço uma luz em vermelho, eu uso o vermelho fluorescente. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou vir direto nas luzes com o vermelho fluorescente, tá? Deixa eu pegar um pincel médio aqui, para ficar bem visível. Então, eu vou pegar o vermelho fluorescente. Esse vermelho fluorescente, ele também é conhecido como... todas as cores fluorescentes, elas são conhecidas como neon, como luz. Por exemplo, o amarelo, o pessoal chama de amarelo luz, o vermelho chama de vermelho neon. Então, não importa a marca, mas ele tem que ter esse tom fluorescente para dar a luz. E aí eu vou aplicar, olha, somente na beiradinha de cada pétala. Então, você viu que eu não precisei usar vermelho. Eu aproveitei o vermelho do próprio tecido. Interessante, Beth. Tá? Eu uso bastante essa técnica. Por exemplo, quando eu vou fazer uma toalha colorida, uma toalha azul, eu aproveito o azul da própria toalha e entro só com o azul marinho e o azul claro para dar os tons, excelente, tá? Né? Então, olha só. Você tá vendo que eu tô só aplicando as luzes, ó. Se eu fosse fazer no branco, eu teria que ter preenchido toda a rosa de vermelho. E aí entraria com o próprio vermelho fluorescente na pontinha, tá? Ó. Eu acho que é uma dica diferente que as meninas em casa não estão acostumadas, né, Cláudia? Uhum. Deixa eu pegar um pincel um pouquinho maior aqui. E olha, quando você mistura aqui com o pântano, você tem que esfumar, tá? Para ele não ficar aquela marca grosseira. Vou pegar mais tinta aqui que secou um pouquinho. Então, olha. Aí vamos esperar secar. E se precisar retocar, vai retocar somente com o fluorescente. Vou repetir novamente aquilo que eu falei pro pessoal de casa. No pano original, eu não usei o pântano. Eu usei o preto, por isso que eu achei que ficou escuro demais. Uhum. Prefiram o pântano, como eu fiz na flor estrela de Natal, que ele vai ficar mais suave, tá? Olha. Aí, assim que você terminar de fazer toda essa parte aqui, você vai dar os efeitos de pistilo. Então, eu peguei a própria tinta dimensional ouro, que vai no kit, tá? Sacudi e vim aqui, olha. Coloquei só uns pinguinhos para fazer o pistilo com ela dourado, ó. Tá?
Foi assim que eu fiz. Olha como já tá secando, como já começou a dar a luz no vermelho. Impressionante, dá diferença, né, Beth? Exatamente. Mas que dica bacana, não? Beth Mantelli sempre preocupada em passar o melhor que ela sabe para vocês de todo o Brasil. Excelente, não? Obrigada.